E aí, tudo belezinha? Estamos no Chimanscão, matando a saudade do Chimansky. Hoje vamos falar sobre os aspectos fisiográficos. Meu Deus, professor, o que é isso? Os aspectos fisiográficos nada mais são do que as características que os lugares apresentam a partir da sua localização e também das suas características climáticas por conta dessa localização. Deu nó? A lógica é a seguinte: dependendo de onde você está localizado, você vai ter um clima global e um clima local. Então essas são as chamadas características fisiográficas de um lugar. Para começarmos a entender esse jogo climático que o planeta tem, nós temos que perceber o que? As zonas climáticas. Então, observem aqui que nós temos um globo e esse globo está dividido em faixas climáticas. Dá uma olhada aqui. Então, é visível que nós temos algumas faixas de cores diferentes no globo e isso nós vamos chamar de zonas climáticas. Lembrando que quanto mais próximo à linha do Equador, serão as maiores temperaturas e conforme eu vou me afastando em direção aos polos, eu vou diminuindo as temperaturas. Então a primeira coisa a se pensar em termos de clima é qual a zona climática eu estou falando. Então, se eu vou falar de um determinado país, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: qual zona climática ele pertence? Então, esse é o primeiro ponto fisiográfico. Se está na zona equatorial, o clima vai ser um. Se está na zona tropical, o clima vai ser outro. Se está na zona subtropical, o clima vai ser outro. Se está na zona polar, o clima vai ser outro, certo? E isso vai funcionar tanto para o hemisfério sul quanto para o hemisfério norte, é a mesma jogada. Se você está no subtropical no hemisfério sul, a mesma lógica se aplica para o subtropical ao norte, ok? Então, zonas climáticas é a nossa primeira pegada. Observe aí no mapa onde estão localizadas as respectivas zonas climáticas que eu acabei de mencionar. Então, primeiro nós temos a chamada zona climática equatorial. O que é a zona climática equatorial? É a região onde passa a linha do Equador. Logo, essa região chamada zona climática equatorial, nós encontraremos nela maiores temperaturas, nós encontraremos nela um clima extremamente úmido, porque se é muito quente, evapora muito, se evapora muito, a tendência é chover muito. Em toda a extensão do globo, nessa faixa, ou seja, nessa zona climática denominada equatorial, climas muito quentes e climas muito úmidos. Abaixo, no hemisfério sul, e acima, no hemisfério norte, olhem as flechinhas aqui, ó. Hemisfério sul e hemisfério norte. Nessa zona climática denominada tropical, nós teremos um clima chamado aí temperado. Opa, temperado quer dizer que nem é muito e nem é menos. Então é algo temperado. Pensa numa carne, uma carne bem temperada, é aquela que não está sem sal e aquela que também não está exagerada. Então o clima tropical vai ter essa característica, também será chamado de temperado. O Brasil, em termos territoriais, está praticamente dentro da faixa tropical ou da zona climática tropical. É por isso que o artista vai falar lá: moro num país tropical, abençoado por Deus, porque o Brasil, em sua grande quantidade territorial, está concentrado no clima tropical. A maior parte do Brasil é tropical, ok? Seguindo então, no mapa, olha aí no mapa, a flechinha agora, vamos para
Zona climática subtropical. Zona climática subtropical. Olha a flechinha no hemisfério sul. Agora, zona climática subtropical no hemisfério norte. Lembrando, o que funciona no hemisfério sul em termos de clima, no hemisfério norte vai funcionar também. Então nós temos zona climática subtropical no hemisfério sul e temos zona climática no hemisfério norte também. Legal? No Brasil, onde nós vamos começar, ou onde estará localizada a linha que divide o clima tropical com o subtropical? Para quem mora no Paraná, região norte do Paraná, sul de São Paulo, nós temos aí o chamado Trópico de Capricórnio. Abaixo do Trópico de Capricórnio, nós vamos ter o início da zona climática subtropical. Então, a região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estarão enquadrados dentro da zona climática subtropical, ok? O que significa isso? Significa que o clima já vai ser diferentão daquele que era tropical e diferentão daquele que é o equatorial. Se você parar para pensar, a zona climática subtropical, ela está muito mais longe da linha do Equador, portanto, nós vamos diminuindo a temperatura. No clima subtropical, nós teremos uma temperatura diferente, um clima diferente também. E abaixo do círculo polar, nós vamos ter a zona climática polar. O nome já diz aí e já faz uma referência. Menores temperaturas no planeta nas zonas polares. Tranquilo? Então essa é a primeira parte dos elementos fisiográficos, zonas climáticas. Lembrando, quanto mais próximo à linha do Equador, maiores temperaturas. Vou me afastando em direção aos polos, vou diminuindo a temperatura. Essa é a primeira parte dos elementos fisiográficos, zonas climáticas. Beleza?